inúmeros agradecimentos. Mônica, que tremendo foi aquele papo. Mas aqui nós estaremos em 4 aqui. Algumas coisas vocês vão ver que são de opinião. Nós não estamos aqui para discutir teologia, não é isso. Eu quero saber também, muitas vezes, da opinião delas. E talvez haja até opiniões contrárias aqui. Falando, eu não penso assim. Então, vocês, minhas convidadas, as duas, são livres para falar que ninguém tem a verdade. Todo mundo tem a sua experiência. E é isso que a gente quer compartilhar, transmitir, transferir. Se eu fosse você, eu pegava e anotava algumas pérolas que você vai receber a partir desse momento, que podem mudar a sua história, a história da sua família, das suas emoções. Tem muita coisa boa aqui para a gente aprender ainda essa manhã, tá bom? Primeiro. Ah, tá. Vivi, por favor, pega o livro com a Vânia. Com a Vânia? Aqui. Que a Ideide fez a dedicatória aí. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, obrigada, viu, Nadir? Só antes disso, queridos, não esqueçam da cantina lá fora. Você pode se alimentar ainda, colaborar com a nossa clínica Viver, nossa casa de recuperação. A nossa lojinha Cura está com 50% de desconto nas batas do ano passado, ok? Nas do ano passado, que são da mesma malha, os modelos lindos. Não sei se ainda temos todos os modelos aí, né? Aquelas coloridas. Você pode pegar. Quem tem interesse para a Caravana de Israel, passa no balcão e deixa seu nome lá. O Spican, tem muita gente que comprou ali o Spican, o videozinho, mas por conta do tempo não conseguiu fazer. Então, nós vamos abrir hoje o salão 5h30, agora, após o culto, você pode ir lá fazer. E hoje, a partir... Oi? Então, vai ser às 18? Não vai ser às 17h30, às 18, tá bom? Porque a gente vai precisar passar aqui com o Teatro Giovannici antes, entendi. Então, às 18 e depois, após o culto também, a sala profética vai rolar e vocês podem estar rolando sempre depois dos cultos e vocês podem adquirir os materiais aqui da Ideide, que ainda está lá. Micheline, acho que já levou o dela. Não, amor. Micheline deixou? Aí, ótimo. Então, ainda tem... É para isso que eu estou te pagando bem, minha Elaine. Mas não está funcionando. Preciso trocar o microfone da Elaine aqui, que não está funcionando. Helena e Ideide, eu não sei vocês, mas, assim, na minha cabeça, o mundo que me recebeu, há uns 52 anos atrás, a Ideide é a mais novinha aqui entre nós, eu acho que ela ainda não entrou aqui na faixa dos 50, né? Mas o mundo que nos recebeu da década de 60, de 70, está muito diferente desse mundo hoje. Muito diferente mesmo. Parece que, não sei, eu falei, Jesus, não é possível que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo. Eu não estou conseguindo acreditar. Vocês também enxergam dessa maneira? E tem alguma coisa que vocês enxergam que mudou para melhor na questão da mulher? Não, eu acho que está melhor. Nós avançamos nisso, nisso e nisso. Aonde estão essas diferenças boas e ruins na questão da mulher, do papel da mulher, né? Da nossa época, eu vou falar de todas as épocas aqui, tá? Porque tem gente que fala, não, mas eu nasci agora. Mas tem algumas coisas que envolvem esse assunto. Da nossa época para cá, o que mudou para ruim? Se é que mudou, de repente você fala, não, acho que não mudou. Ou mudou só para ruim, ou mudou só para melhor, ou mudou os dois. Eu queria ouvir de vocês. Sei. Só reforçando aqui, como eu falei, isso são opiniões, ok? Eu vou fazer 50 anos em fevereiro. Bem-vinda! Bem-vinda! Aí, às vezes eu olho, assim, porque a Bíblia fala assim, né, que chegando aos 70, né, fastidão, estio, não sei o que lá, né? Mas eu acho que as condições de vida melhoraram muito. A longevidade das pessoas e a questão da saúde, porque de repente eu olhei
E, sinceramente, na minha conta, acho que não passou 50 anos, não. Eu achei que, assim, não cabe aqui. Assim, quando eu tinha 15 anos, eu vi uma pessoa de 50, eu pensava assim, nossa, que velha. Aí hoje alguém fala assim, morreu. Aí eu pergunto, morreu? Quantos anos tinha? Aí fala assim, 75. Eu falo, morreu novo, né? Então, eu acho que uma coisa que muda, não sei se é o mundo ou a percepção da gente do mundo, mas eu acho que uma das coisas é essa ideia mesmo de onde eu estou hoje. Assim, eu acho que eu lia muito romances e às vezes eu via que alguns romances da década de 80 e 90, uma mulher de 42 anos já era velhinha. Hoje a gente se vê diferente. Então, a gente está num tempo de grande realização. Acho isso bom. Hoje se vê uma mulher como a Cláudia Raia, grávida assim, e pleníssima, né? Pode ter todas as críticas que os outros quiserem, mas a mulher está pleníssima. E ela pode estar. O vigor melhorou. O vigor melhorou. A força física. E a autopercepção. A autopercepção. Porque você hoje é uma vovó, essa vovó do tricô e tal, da nossa memória afetiva, já mudou. Nossas vovós estão saltando de paraquedas. Então, eu, assim, fazendo doutorado. Outro dia eu vi uma mulher que disse, eu quero fazer minha graduação porque eu nunca estudei. E ela tem 63 anos e foi fazer vestibular. Essa era uma coisa que talvez não se pensasse antes. E que eu vejo que é, assim, perspectivas. Eu acho que isso é uma coisa boa. Dificuldades. Eu acho que as dificuldades que nós enfrentamos como ser humano, elas são mais ou menos as mesmas em cada geração, com as ferramentas daquela geração. Eu acho, por exemplo, que é muito mais difícil ser jovem hoje em dia do que foi na minha época. Eu acho mais difícil. Eu concordo. Eu falo com os jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus diz, mas olha, dessa vez agora vocês tomaram anabolizante, assim, porque para ser forte agora é mais complicado. E talvez uma das coisas, entre as muitas que eu destacaria, porque eu tenho formação em jornalismo também, uma das coisas que a gente pesquisava era essa relação com a mídia mesmo, assim, né? É a questão da mediação da tecnologia. Então, um jovem antigamente, para ele lutar contra a pornografia, ele tinha um pouco mais de facilidade. Porque ele comprava revista, ele tinha que esconder ela de todo mundo, ninguém tinha que ver, se a mãe limpasse o quarto, etc. Era um negócio assim que, né? Era uma luta para ele, mas acho que as armas estavam mais ou menos par e passo. Hoje o cara tem que lidar com isso aqui, do qual ele não pode se livrar. Esse celular que ele vai usar para o trabalho e para as outras coisas. O bullying. Eu tinha a Lucimar, eu sempre conto a história da Lucimar, sabe? Me batia todo dia depois da aula. É o quê? A Lucimar me batia todo dia depois da aula. O Carlos Alberto é que me batia depois da aula. Então, menina, eu já ficava esperando. E aí eu dizia, vai dar pau, né? Então, eu já me preparava. Mas eu tinha aquele negócio, assim, depois do meio-dia, meio-dia e meio, meu dia era meu. Lucimar estava lá onde Deus sabe. Fim de semana, livramento, 2 dias sem apanhar. Hoje, os nossos jovens vivem o bullying o tempo inteiro e dentro da casa deles. Então, eu acho que isso é o mais difícil hoje, não só para as mulheres, mas eu acho que para todo mundo. Então, eu vejo esses ganhos e vejo essas dificuldades. Ótimo. E você, Helena? No que tange a mulher, a gente vê no primeiro movimento, na primeira onda do movimento feminista, no final do século XIX para o século XX, tinha uma demanda da mulher querer voz. Ela precisava de voz, ela queria ter voz no voto, ela queria ter voz para discutir filosoficamente, ela queria ter mais oportunidades na academia. Então, foi uma onda muito positiva, pretendendo resgatar o que eu acho que a queda roubou, porque Jesus, ele dignifica a mulher. Então, Jesus chama a mulher e dá a palavra para a mulher, Jesus apresenta o evangelho à mulher, Jesus se revela como Messias a uma mulher, Jesus ressuscita em primeira mão e se mostra uma mulher. Então, todo o tempo a gente vê também um trabalho de Deus no resgate da feminilidade, o que invalida a demonização da Eva. Então, aquela geração demonizava a mulher, culpando a mulher porque ela levou o homem à queda. Mas a encarnação do Verbo e a relação de Jesus com as mulheres muda isso.
só que os homens não quiseram abandonar esse lugar de demonização da Eva. Então, até hoje, nós estamos lidando com essas situações. Aquele primeiro movimento, aquela primeira onda do movimento feminista, vem para quebrar isso, né? O que a redenção deveria ter quebrado. Sim. Né? O que o evangelho genuíno deveria quebrar nos nossos homens. Por isso a importância do evangelho. O evangelho transforma tudo. Justiça social, mas tem que ser o evangelho verdadeiro. Esse evangelho fake, focado na gente mesmo, ele não resolve o problema. Tem que ser o evangelho de Jesus Cristo, né? Que dignifica a mulher, que traz a mulher para junto, né? Jesus foi sustentado por mulheres no seu ministério. Isso deixa claro como Deus restitui à mulher o lugar que ela havia perdido na queda, inclusive no fato da encarnação. Ele encarna no ventre de uma mulher. A parte humana de Jesus era de um óvulo, não teve espermatozoide na parada. A parte humana de Jesus é o óvulo, não tem participação de homem. O óvulo recebeu o poder do Espírito Santo e Jesus nasceu, ok? Mas na segunda onda do movimento feminista, as características mudaram. Então, vem uma onda raivosa, revoltada, movida pela revolta. Então, as mulheres, elas erguem a voz, mas aí não mais querendo, se aproximando e querendo discutir filosoficamente, ou como as mulheres na Reforma. Elas discutiam com cartas, sabe, mandando cartas, discutindo na academia, mostrando a sua capacidade e tal. Não. No movimento feminista, na sua segunda onda, ele vem com uma ruptura raivosa. Então, a figura do homem é ridicularizada. O patriarcado, homem não presta, homem tem que morrer, queima o sutiã, eu quero mostrar os peitos, eu quero deixar os cabelos crescer, ao invés da mulher querer se igualar ao homem em voz, oportunidade, direitos, ela quis se tornar um homem. Em papel e função. E hoje está valendo isso. Muitas mulheres, elas buscam o aborto por quê? Para caber numa cabeça masculina de mercado. Né? Porque se é uma mulher pensando, a maternidade não é um demônio, a maternidade é uma dádiva, é uma bênção. Homem não pode ter filho, a gente pode. Olha que graça, que dádiva. Mas quantas mulheres se moldam, se dizem feministas, mas se moldam num modelo de cabeça masculina, da demonização ou a descaracterização ou demérito das funções domésticas e de maternidade, né? E isso vem reverberando aqui, dizem que a gente está vivendo a quarta onda, que se tornou ainda mais violenta e de mais descaracterização ainda do homem. Entretanto, Mônica, eu consigo enxergar uma coisa boa. Eu consigo enxergar, por exemplo, a gente realmente tentar enxergar o outro. Tentar sair dos nossos sapatos e calçar o sapato dos outros, né? Se existia um modelo de beleza, por exemplo, né? Mulher boa é aquela mulher, até teve um negócio, como é que é, não sei o quê, recatada e do lar? Como é que é? Bonita, recatada e do lar. Não, tem mulheres que não são... Eu não sou recatada, não posso dizer que eu sou uma pessoa... Não sou espalhafatosa, expansiva, gosto de conversar, e Deus me usa assim, entendeu? Então, não vem me engessar no modelo assim, né? Bonito, o que é bonito? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, de repente, a ditadura, em contraponto ao que ela está falando, tem uma coisa boa, a gente ficou mais longeva, a gente envelhece melhor, mas também tem a ditadura. Nossa, fulana está acabada. Gente, ela não está acabada, ela está velha. E está tudo bem. Está tudo bem, as marcas da gente contam uma história. Então, virou a ditadura. Você tem que caber no modelo. Então, hoje, essa quarta onda, ela desafia isso. Não, por que tem que ser assim? Por que tem que atender o modelo de macho alfa? Entendeu? Helena, de maneira geral, a mulher está uma mãe melhor, ela é uma filha melhor hoje, ela é uma cristã melhor do que no mundo que nos recebeu. Então, assim, a mulher nos seus papéis, pegando, de um modo geral, né, proporcionalmente falando, a mulher lá atrás, na década de 60, 70 e hoje, principalmente nessas questões, né, do seu lar, da sociedade, da igreja, é melhor ou pior? E aonde estão os desafios maiores? Agora eu quero partir, então, para dentro de casa.
né? Se a mulher piorou, ou nas áreas que ela piorou, como mãe e como esposa, como filha ali, aonde estão os desafios para a gente retornar à essência, o que já foi bom o dia? Se não foi na década de 60, mas pelo menos lá no começo do Evangelho, lá na origem da mulher, né? Aonde estão os maiores desafios para uma mulher cristã hoje, a mulher cristã dentro da sua casa? Qual é o principal inimigo? Você enxerga assim, isso aqui é que está tirando a mulher do eixo, da vontade de Deus. Se tivesse que dar assim um conselho, mulheres do Brasil, né, façam isso, tomem cuidado com isso, para vocês cumprirem o papel dentro da casa. Eu acho que é parar com a disputa pelo poder. Disputa pelo poder. Eu acho que eu tenho que identificar o meu nível de influência, entendeu? Como eu posso influenciar o meu marido, como eu posso influenciar os meus filhos, como eu posso influenciar os meus pais, os meus irmãos, de uma maneira positiva, sem precisar de disputar poder. Isso é o que está estragando a mulher e aí a sua proposta para dentro do seu lar. Principal, tem muitas coisas, mas eu imagino que isso seja... Que, por exemplo, Mônica, a minha percepção, né? Quando uma mulher ela precisa de disputar poder, ela tem que se bancar. Então, ela quer trabalhar fora, ter uma carreira, não tem nenhum problema com isso. Ela quer trabalhar fora, quer ter uma carreira. Ok, beleza, ela estuda, se prepara, graças a Deus hoje a gente tem essa possibilidade. Mas o que acontece? Quando ela chega nesse lugar, onde ela constrói uma carreira, ela se solidifica na sua carreira, ela despreza a maternidade, ela despreza a submissão ou o companheirismo dentro do casamento com o marido. Então, muitas vezes... Eu só vou pedir para vocês manterem silêncio, ok? Assim, deixar a conversa paralela, perdão, Helena. E a gente está aqui, e você está aí recebendo e anotando as coisas aqui importantes do dia a dia. Tudo que Deus nos deu aqui tem que frutificar ali nessas questões. A gente está falando de casa, de família, de papel da mulher no trabalho, na sociedade, na igreja. Então, isso tudo que a gente está recebendo aqui é para fazer valer nesses lugares que a gente está abordando aqui. Perdão, Helena. Então, eu sinto, sim, que as mulheres... as disputas entre os casais, por exemplo, né? A mulher fala assim, não dependo de homem para nada, eu ganho meu próprio dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Mas não compartilha a vida. Então, por exemplo, se eu caso, é para compartilhar a vida, as contas, a finança, os projetos, os sonhos, é para compartilhar tudo. E aí, essa disputa por poder, ela faz duas pessoas caminharem juntas separadas. Cada um está no seu projeto de vida. E nessa, os filhos sobram igual giló na janta. Entendeu? Então, os filhos passam a ser terceirizados mesmo. Então, manda o filho para uma boa escola. Manda o filho para o karatê, para o judô, para a natação, para dar ocupação para esses meninos, para eu não precisar me comprometer com a educação e formação de um cidadão. E por trás disso tudo, dessa terceirização, dessa banalização do casamento, do divórcio fácil, por trás disso tudo está a questão da disputa por poder. Né? Não é vamos construir junto, eu participo com essa parte, você participa com o outro. Eu trabalho fora, então você também, como marido, me ajuda nas tarefas domésticas. Vamos envolver as crianças nesse projeto que é a família, todo mundo se ajudando, todo mundo cooperando. Nisso não existe disputa de poder. Mas quando um quer mandar mais do que o outro, um quer ganhar mais do que o outro, aí realmente a coisa tem complicado nos lares. Sim. Aí, dentro de casa, vou perguntar para a Ideide, né? Essa questão dos nossos filhos hoje, dentro dessa questão do nosso papel, né, como influenciadora, como líder, como pastora, você vê que alguma coisa nessa juventude a gente tem errado com os nossos filhos? O que a gente poderia mudar como cristãs, como pastoras hoje, nessa formação hoje dos nossos filhos? Então, dar conselho sobre filho é um problema doente. Diz que um moço não tinha filho, aí ele resolveu escrever um livro, Manual de Como Criar os Filhos. Aí ele casou, aí ele teve um filho, aí ele mudou o título do livro para Confissões de um Companheiro de Jornada. Aí quando os filhos ficaram adolescentes, ele mudou o título do livro para Alguém aí tem alguma ideia? Alguém aí tem alguma ideia? Alguém aí tem alguma ideia? Muito bom. Eu tenho duas filhas na fase hoje da adolescência e para a gente que exerce o ministério pastoral, no caso da Igreja Metodista, a gente ainda tem uma coisa chamada itinerância. A gente pode estar aqui hoje, amanhã
competindo com a gente, estão aí os militares e gerentes de banco, né? Que também, de repentemente, tem que... Então, isso gera uma coisa muito complicada. Eu acho que, quando se fala do papel da mulher, a gente também precisa repensar e pensar no papel do homem. Um pouco do receio que eu tenho é, às vezes, estar dizendo para mulheres e aumentar tanto a carga sobre elas de que elas têm que fazer o casamento funcionar, que talvez a gente aumente o encargo ao invés de facilitá-lo. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Sandra Sandberg. Ela foi CEO do Facebook, do Google. Ela escreveu um livro chamado Faça Acontecer. E ela deu um conselho que chegou meio tarde para mim. Ela diz assim, quando você, como mulher... e ela não se define lá no livro como feminista, mas ela diz assim, quando você, como mulher, pensa em algumas coisas para você, como ser mãe, como ter o seu emprego, ou não, eu quero viver no doméstico e cuidar dos meus filhos, você precisa pensar em qual marido você também vai escolher, que ajude você a realizar esse seu sonho. Porque um dos problemas dos nossos relacionamentos é que, às vezes, nós queremos que as pessoas nos deem coisas que elas não têm para dar. E aí eu fui desenvolvendo meu ministério pastoral, o papel do líder de célula, o papel do professor da escola dominical, do pastor e da pastora na igreja, ele é muito importante. Porque a gente vem aconselhar casais para o casamento quando eles já decidiram que vão casar. E a gente, às vezes, não tem falado para as pessoas antes que talvez aquela não seja uma boa escolha. Fica a dica, líderes, vocês que têm que dar o conselho. Estou gostando de fulano. Fica a dica, anotem aí Ou como antes ajudar disso, a acertar, né? ajudar a evitar os problemas que virão. Ou antes disso, porque a minha avó me deu um conselho, ela era uma mulher da roça, sem estudo, que eu levei para a minha vida e me ajudou muito. Ela diz assim, case com uma pessoa porque você gosta dela, mas não case só porque você gosta. Eu aprendi a perguntar no aconselhamento matrimonial, quem vai lavar a louça nesse casamento? Ótima pergunta. Como é que é a questão financeira? Quantos filhos vocês pretendem ter? Porque às vezes a mulher quer ter 10, o marido não quer ter nenhum. Yes. E aí também eu acho assim, a gente tem que reconhecer a gente mesmo. Isso é difícil. Às vezes uma mulher sofre muito porque ela diz assim, eu não quero ter filhos. E quando ela diz isso, não é às vezes porque ela não gosta de criança. Claro, existe essa onda hoje aí, e aí a gente também tem uma crítica assim, a Djanira Ribeiro dá uma aula sobre essa questão nos cursos dela. É uma professora também muito que eu gosto de ler também. Eu leio gente de tudo quanto é jeito, né? E uma coisa que ela falou é assim, do mesmo jeito que existem diversas linhas teológicas, também existem diversos feminismos, né? E aí tem alguns que realmente a gente olha e fala, poxa, isso realmente não dá. Uma dessas linhas que eu acho que realmente não dá é uma chamada Child Free. É uma linha onde o que se tem, como ela falou, assim, não se pode mover pela raiva. Nenhum movimento é bom pela raiva. Mesmo tem gente querendo ser cristão pela raiva. Calvino ficou com raiva uma vez e falou assim, vocês querem batizar por imersão? O batismo de vocês é por imersão? Então vou imergir vocês. E matou umas pessoas afogadas, velho. Tem isso na história dele, você sério sabia? Isso? Você sabia disso? Não sabia, não. Ele matou uns anabatistas, porque presbiteriano e metodista batizavam mais por aspersão. Você quer água, no batismo? Dá-lhe. Então, a raiva nunca é boa conselheira. Fica a dica, calvinistas. Viu? Os presbiterianos e os metodistas, dizia João Wesley, se diferenciam por um fio de cabelo, mas ele não explicou se era na extensão ou no comprimento, na espessura. Então, assim, existem esses extremos. Mas existem mulheres que às vezes olham para si mesmas e dizem, como já aconteceu na história da igreja muitas vezes, eu quero servir a Deus na minha solteirice. Minha vocação é essa. Não obriga essa mulher a casar. Sim. Ou, eu vivi com meu marido muitos anos, tive um bom casamento, fiquei viúva. Não tenha dó dessa mulher. Ela viveu uma vida plena. Uma mulher, às vezes, a gente diz para as pessoas assim, nossa, já casou, tem quanto tempo de casado? 5 anos. Nossa, mas você não arrumou filho até agora? Você não sabe se ela tem um problema, se ela tem uma dificuldade, se às vezes ali, né, ela está vivendo alguma dor. Então, assim, cuidado com
conclusões que você chega. E muitas mulheres, às vezes, podem dizer, eu não gostaria de ter filhos, porque quando eu olho para mim, eu não me considero com aquele desejo da maternidade. E quando, às vezes, a mulher é forçada a isso, pode vir uma depressão pós-parto, pode vir a rejeição do bebê, pode ter uma criança que vai nascer para sofrer. E muitas de nós que estamos aqui, muitas, sentem falta daquela mãe. Mas perceba, às vezes a gente precisa perdoar a nossa mãe, porque talvez ela não tinha aquilo para nos dar, e ela foi forçada para dentro de um papel. Então, o casamento, ele é um estado de vida desejado por Deus. A gente aprende isso, está lá no Gênesis e tudo. Mas Jesus falou, existem pessoas que decidem ser eunucos pelo reino de Deus. É legítimo também. Compreender a diversidade dos chamados vai nos liberar para sermos as mulheres que Deus quer que nós sejamos, muito mais do que a gente se adaptar a papéis que são colocados para nós. Acho que essa é uma coisa. E rapidinho eu queria colocar uma outra coisa só, que eu penso que é um problema para hoje em dia. As redes sociais, os lugares onde a gente está, e a gente como pastora principalmente, vou falar agora de mim, a gente é colocado às vezes como, injustamente, como certos modelos, e nossos filhos também. Zele da privacidade dos seus filhos. As pessoas não devem julgar se você é uma boa mãe ou uma mãe ruim por causa de algumas escolhas que os seus filhos estão fazendo ou deixam de fazer, porque os seus filhos também estão em processos. Mas tome cuidado para não imputar a visão que as pessoas têm de você fora sobre os seus filhos, porque você põe uma carga de sofrimento para eles, e o chamado é seu, a vocação é sua, não é dos seus filhos. Deus tem outra vocação para eles, outra história. Eles não têm que atender às expectativas da igreja, eles não têm que atender à expectativa da sociedade, você não tem que atender à expectativa da sociedade. Você pode ser honesto no desempenho do seu papel, atender às necessidades da igreja, mas não permitir que aquela coisa que sempre nos incomoda, que é a preocupação com a reputação, impute dores sobre as pessoas. De novo é Jefité, não leve a guerra para dentro de casa. É isso, que tremendo. Preocupação com a reputação. Helena, falando dessa questão do papel da mulher como mãe, né, os desafios aí, uma vez a gente ministrando aqui, eu fiz uma sessão como família, se eu pudesse voltar atrás. Eu me arrependo de algumas coisas. Eu acho que eu acertei mais. Eu, particularmente, acho que eu acertei muito mais do que eu errei. Mas, se eu pudesse voltar atrás. Então, assim, rapidamente, a gente vai poder oferecer para vocês, bom, não sei elas, mas eu, pelo menos, já vou aqui, uma ajuda pelos nossos erros, para quem vem aí atrás da gente, quem ainda pretende engravidar, quem está criando seus filhos pequenos aí, ou adolescentes, não errem, né? A gente aprende, diz que o inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Não, com os seus. E o sábio é que aprende com o erro dos outros. Está aqui. A gente poder expor para vocês, falar, isso aqui não foi legal, não deu certo, pelo menos para mim. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria. Por exemplo, lá em casa, nós não fomos disciplinados com os nossos filhos com relação à leitura da Bíblia. Aliás, a nenhuma leitura, se eu pudesse voltar atrás, sabe? Eu já vi os exemplos aqui, o Luciano Subirá, por exemplo, já contou que lá tinha que ler não sei quantos livros, e a Bíblia, não sei quantos capítulos, senão não brincava, tal. Eu não sei se eu faria exatamente nesse esquema, mas eu teria maior disciplina com relação também ao culto doméstico. Nós não fomos disciplinados como eu acho que deveria ser. Deus, pela sua misericórdia, as pessoas aqui, principalmente da comunidade, sabem que os nossos filhos nunca se desviaram, nunca nos deram trabalho. Isso porque provavelmente a gente tem acertado mesmo em outras coisas que são tão fundamentais quanto. Né? Eu traria aquele sentimento, não, mas um compromisso com o próximo maior, a compaixão, tentaria desenvolver. Eu não fiz isso, porque também não fizeram comigo, então eu me sinto fraca para dar, para ser essa referência. Mas a pastora Mauro, o pastor Dudu, que é aqui da comunidade, todo mundo conhece, que tem esse lado da misericórdia, da compaixão, de, filho, vamos lá, vamos distribuir alimento, vamos distribuir brinquedo, deixa eu colocar, porque você existe por causa do outro. Isso nós falhamos, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu queria saber, e vocês? Se vocês pudessem voltar atrás, tem alguma coisa que de repente não, graças a Deus eu olho, eu vejo que eu acertei, né? Mas se tem alguma coisa para falar, isso aqui não deu bom, assim, poderia ter dado melhor. Tem alguma coisa na vida de vocês como mães? Duas coisas me ocorrem imediatamente. A primeira delas foi o que eu falei um pouco ontem, né? A gente confia muito
Meus filhos estão indo na igreja. Meus filhos, onde eu ia, os meus meninos estavam juntos. Eu inserido no ministério, eles participando das coisas do ministério também. Estavam sempre na igreja, e eu olhava para eles, via uma boa resposta, né? Eles estavam alegres, eles estavam animados e tal. O João sempre acordava cedo e lia a Bíblia com eles todos antes de ir para a escola. Então, as coisas estavam funcionando, aparentemente, né? E eles estudaram em escolas confessionais, então a gente estava em diálogo com a escola também cristã. A Clara estudou no colégio cristão, também os 4 estudaram no colégio batista. Então, assim, a gente pensou, está tudo nos trilhos, né? E a falha, confiar nisso apenas, né? Eu teria sido mais intencional e fervorosa na minha oração, buscando um novo nascimento dos meus filhos. A gente pensa que simplesmente levar os meninos junto e dar o exemplo a eles... Cumprir compromissos cristãos religiosos. Isso faz parte, é importante também, não estou desprezando isso. Mas isso não é a mola propulsora, isso não é o fundamento. O fundamento é a oração para que a revelação de Jesus Cristo venha para eles pelo poder do Espírito. Então, eu só creio hoje porque o Espírito Santo me revelou Jesus. Não foi pelo meu discernimento intelectual, entendeu? Foi porque o Senhor veio e me encontrou. E eu preciso de gerar isso com os meus joelhos. Aí, claro, eu vou plantar a semente. A palavra, a oração, o exemplo são as sementes. Mas quem dá crescimento a essas sementes é o poder do Espírito. Então, quanto tempo você ora pelos seus filhos por uma conversão? Mas ele acabou de nascer criança. Mas é agora. Não, ou então pensar, não, meu filho está na igreja, meu filho é crente. Não, filho de crente não é crentinho, gente. Deus não tem neto. Tem gente que fala comigo, não, eu nasci evangélica. Você tem que nascer de novo e não evangélica. Então tem essa questão. E a outra coisa é, eu estaria mais presente. Com 4 filhos, você imagina, né? A gente faz muita coisa no automático. Então, assim, dá a comida, sabe como? Faz a comida, vamos nutrir os meninos, veste os meninos, toma banho para os meninos, vamos para a igreja. Sabe aquela coisa assim? Aí quando eu falei, mãe, vem brincar. Aí eu falava, João, vai brincar com eles. Porque o João, gente, olha para a cara do santo. Ele é o cara que fazia castelinho de areia com os meninos. Ele é o cara que sentava no tapete da sala para montar o Lego, entendeu? Eu ficava só dando os subsídios. A pipoca está na mesa, sabe como? Então, eu acho que eu seria menos Marta. Eu acho que eu ia me aquietar mais, eu acho que eu ia estar mais no momento. Na hora da crise, estar mais ali. Na hora da alegria, estar mais ali. Né? E olha que eu nem tinha que lidar com rede social. Porque hoje eu vejo as mães, os meninos morrendo afogados na piscina e as mães no Facebook. Gente, isso é verdade. Né? Então, mães, vocês que estão criando seus filhos, né, convém, se afaste um pouco das redes sociais, dedique-se. Dedique-se a essa função, porque passa rápido. E hoje eu me arrependo por eles e por mim de ter feito muita coisa. Assim, o João fala assim, você se cobra demais, você foi uma mãe muito participativa. Mas eu penso que eu poderia estar mais relaxada, essa é a palavra. Sabe? Mas relaxada. Vamos curtir isso aqui agora? Vamos brincar de Lego? Vamos. Infelizmente, sabe? A gente chega a essas conclusões. Você fica com um apito na mão, né? tipo assim, escuta aqui, gente, cadê o menino? Cadê o menino na praia? Passa protetor solar. Sabe como? Relaxa. Né? Então, relaxa, gente. Curte o momento. Curte o seu filho. Vive junto com ele, brinca junto com ele. Depois eu vou querer saber do que foi assertivo, mas Ideide, se pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Melhoraria alguma coisa? Eu acho que eu não consigo pensar a minha maternidade assim muito dissociada dessa tarefa pastoral. Então, talvez vocês, nas suas outras profissões, tenham experiências um pouco diferentes, como a ideia aqui é opinativa, né? Mas o que acontece? Quando você é um médico, você trabalha no hospital, aí você deixa seu jaleco lá, e você vem para casa, e você é o cara dentro de casa. Uma das coisas difíceis é dissociar o papel de ser mãe das minhas filhas e a tarefa pastoral também sobre elas. Se eu pudesse pensar novamente, a igreja está pecando em não formar pastores e pastoras para as crianças.
Com quem as crianças vão reclamar dos seus pais, quando os pais são os pastores? A igreja tem que ter gente que pensa que o ministério pastoral infantil é tão ou mais importante do que o ministério dos adultos, porque quem dá trabalho é adulto, criança não dá trabalho não, gente. Não dá não, criança faz bagunça, adulto dá trabalho, entende? Criança faz bagunça, adulto dá trabalho. E a igreja às vezes não pensa isso. A gente, como participantes de uma igreja, a gente deveria demandar que a igreja tivesse pastores, que ouvissem, pastoras, que ouvissem as nossas crianças. Porque professor de escola dominical não pastoreia nossas crianças. Estou falando de pastoreio. Porque, eu vou contar assim rapidamente uma história que me aconteceu recentemente. Um pastor meu disse, minha filha saiu da igreja, bispa, e o que eu vou fazer? Aí eu disse, o que aconteceu com sua filha? Não, foi para uma outra igreja. Eu, graças a Deus. Aí ele, mas é um absurdo, porque saiu da igreja metodista, foi para outra igreja. Como que fica a minha reputação intacta? Sua filha foi para outra igreja. E aí, ele estava sofrendo com aquilo, e eu disse para ele assim, olha, sabe o que acontece? Sua filha nunca teve um pastor. Ela tinha um pastor. Ela quer ter um pastor para ela falar, nossa, você não sabe, meu pai fica lá na igreja o tempo inteiro, não cuida de mim. E aí o pastor vai traduzir para ela algumas coisas e ouvir e acolher. E ela vai ser pastoreada. Aí quando ela chegar dentro de casa, você pode deixar esse papel para aquele cara, graças a Deus é ele. Você pode dar bronca agora. Você pode reclamar que ela chegou tarde. Você pode ser pai. E ela pode ficar com raiva de você, porque do pastor é mais difícil ficar com raiva. Mas do pai a gente pode ficar. E a mãe. Então assim... Muitas vezes as minhas filhas hoje vivem as suas lutas e eu oro para que elas tenham experiências com Deus, mas elas não conseguem algumas vezes nem cometer os erros delas com a liberalidade de eu acolhê-las como mãe, porque elas têm medo de como isso vai impactar o meu ministério. É injusto. Então, igreja, levante líderes de criança. Pessoas que amem as suas crianças, que ouçam elas como as pessoas que elas são. Elas têm sentimentos, elas têm ideias, elas querem opinar. E às vezes elas não têm oportunidade de falar isso. Quando elas falarem lá, a gente vai se liberar para a gente poder ser a mãe. Se eu pudesse, eu teria levantado líderes de criança mais rapidamente comigo, que pudessem cuidar dos meus filhos para mim, nesse sentido do pastoreio. Eu vou querer ouvir o que foi de acerto, mas uma atitude que nós sempre tivemos para os nossos filhos é nunca escondam nada dos seus líderes. Eles sempre tiveram células de crianças, células de juniores, nunca, tudo o que vocês quiserem falar, vocês podem falar. Tudo que vocês vivem, tudo que vocês veem, tudo que vocês passam. Essa pelo menos foi, não sei se, estou dando a minha experiência, que para mim isso foi assertivo, eu faria de novo, isso eu faria de novo. Né? Eu não tenho que esconder. É porque minha mãe gritou comigo, não sei o que. Gritei, você acredita? Gritei, vou ter que ir lá pedir perdão, senão já pedi perdão, mas gritei. É verdade, ele tem razão. Essa é a Mônica. Não tenho que esconder nada, né? E como ele se sentiu bem por isso, é aquele negócio, eu tenho um líder, né, assim, que eu posso ir, porque tem muitos, não, o que acontece aqui, se resolve aqui, ninguém precisa saber. Quantas famílias pastorais eu já ouvi isso? Então, a bomba está explodindo ali, se resolve aqui, quando a gente vê, é gente da família indo para tudo, é filho para lá, é casamento para lá, explodiu, tentar resolver sozinhos. Verdade. Por mim, não faça isso, jamais. Essa foi uma das coisas que eu acertei. Não sei se você quer falar a respeito de... Depois eu quero ouvir delas a parte boa. Não, só completando, é exatamente isso. A gente que tem filho adolescente, como é bom a gente ter essa vida transparente dentro de casa, fora de casa, sermos as mesmas pessoas, para que eles tenham essa liberdade, poder chegar no seu líder, falar, minha mãe é pastora na igreja, mas aconteceu isso dentro da minha casa, eu preciso que a minha vida seja liberada. Então, é tão bom isso. E eu estou aqui emocionada, porque, assim, eu sei de pessoas que não vivem dessa forma. E carrega esse peso. Dentro de casa é bem isso, tem que ficar aqui. Mas é um fardo tão leve que a gente carrega quando os nossos filhos têm essa transparência e a gente deixa que eles falem da gente.
que gritou, que não fez direito, que tratou mal, que foi injusta. Eu, com o meu temperamento, ela sabe bem, eu sou, às vezes, muito injusta com os meus filhos, porque a gente quer tudo na linha certinho. E eu tenho aprendido como é bom poder dividir isso com a liderança dos meus meninos. É isso, acompanhando o relacionamento do Gabi, que vai casar agora, né, daqui umas semanas, ele sempre quer nos ouvir, ele é totalmente transparente, tudo que pensa, tudo que sente, dificuldade, medos, tudo ele coloca pra gente, a gente entra em tudo na vida dele, sempre foi assim, da Monique menos, mas também. E sempre eu falo, filho, o que eu penso é isso, assim. Agora, você tem que falar tudo isso para o seu líder. Procura e fala tudo isso que você acabou. E escuta o seu líder, porque eu sou sua mãe. Então, assim, por favor, escuta seu líder. Né? E eu vejo como isso é bom, porque justamente eu não consigo, eu estou dando um conselho de pastora, mas está saindo um conselho de mãe, eu não consigo deixar de ser mãe ali naquele momento. Ou o contrário, é complicado, né? Me fala, eu faria tudo de novo. Isso aqui garantir os bons frutos, os bons resultados. O que você fala? Olha, isso aqui, gente, não deixem de fazer isso e isso e isso. 2, 3 conselhos. Fala, isso aqui tem que existir na criação. O que eu acho que funcionou no nosso caso foi admitir os nossos erros e pedir perdão. Então, quando a gente se deparava com um erro evidente, claro, nenhum pai e mamãe vai lá e vou errar de propósito, vou oprimir o meu filho, vou negligenciar o meu filho, né? Ninguém faz isso. Mas uma vez que a gente constatava, uau, pisei na bola, não podia ter falado sim, ou me excedi, né? Aí é a disposição de se humilhar e de dizer, olha, filho, vem cá, vamos conversar. Eu pequei contra você, eu errei, eu pisei na bola, eu preciso do seu perdão, preciso que você me perdoe. Não foi intencional, eu não pretendi te machucar, eu não pretendi. E isso, tanto eu quanto o João, eu acho que a gente sempre teve essa facilidade de pedir perdão, de admitir as nossas próprias limitações e erros e de pedir perdão. E eu acho que isso isso foi muito bom. Não é diminuir a nossa autoridade. Não é diminuir. Deles, não muito pelo contrário, eu acho que a gente apresenta, através disso, a face amorosa de Deus. Né? Se Deus me perdoa, sendo Ele majestoso e perfeito, né? E Ele me ensina a perdoar e também a pedir perdão, por que não colocar em prática na vida o que eu prego no púlpito? Né? Então, muitas vezes a gente pensa que quem pede perdão perde autoridade. Isso não é verdade. É o contrário. Quem pede perdão está admitindo que não é perfeito, que é dependente de Deus e que está disposto a consertar. Né? Então, eu acho que isso apresenta para os nossos filhos a face misericordiosa de Deus e dá para eles a possibilidade de exercitarem misericórdia para com seus pais. Né? Então, para a gente, eu acho que sempre deu bons frutos. A gente sempre viu o resultado imediato. Muitas vezes, aquilo quebrou o ressentimento. Né? Eu acho que eles estavam ressentidos, a gente nem sabia o quanto, mas quando você verbaliza, meu filho, me perdoa, a lágrima corre. Depois chega na adolescência, né? Uma revolta só. Mas por que esse menino está revoltado assim? Talvez porque ele foi vendo erro em cima de erro, sofrendo erro em cima de erro, sem nunca sequer ter ouvido, me perdoa, eu não deveria ter feito assim. Exatamente. Me dá uma chance, eu vou mudar, eu vou melhorar. Exatamente. Para a gente foi... Faça isso não tira a sua autoridade, isso dá para os seus filhos a realidade que você é um ser dependente de Deus, né? E que Ele também pode se achegar a você e pedir perdão por ele pisar na bola. Né? Abre um canal de comunicação e quebra a amargura, o ressentimento, que pode virar uma revolta. E você, Ideide? Eu acho que uma coisa que eu faria de novo e continuo fazendo e fazendo sempre, eu e o meu marido, a gente é muito amigo. A gente conversa muito, a gente está sempre se falando muito, assim, sempre foi isso. Até na época que a gente teve uma dificuldade no nosso casamento e em algum momento eu acho que agora não vai mais não. A gente nunca parou de conversar.
Ele nunca dormia no sofá. A não ser quando eu dormia mesmo, porque ficou assistindo filme até mais tarde. Mas de resto, não dormia no sofá. E a gente, então, portanto, na criação das filhas, quando isso envolvia decisões importantes ou crise delas ou momentos, nenhum de nós tomava qualquer decisão, fazia encaminhamento ou falava alguma coisa com as nossas filhas sem a gente ter combinado entre nós dois antes. De maneira que elas sentissem segurança, tanto no sim quanto no não, porque aquele negócio, fala com o seu pai lá, e aí o pai decide uma coisa, fala com a sua mãe lá, e a mãe decide outra. Depois o pai e a mãe brigam por causa da decisão que foi tomada, isso de empurrar a decisão de um para o outro, a gente empurra, às vezes, essa decisão para não querer usar o cartão de crédito. Posso comprar um sanduíche depois do culto? Fala com sua mãe. Isso acontece. Mas as decisões sérias que envolvem as coisas mais importantes sobre elas, ou crises assim que a gente está vivenciando, a gente sempre aprendeu a conversar para que elas também entendessem que elas tinham uma solidez nos dois sobre aquilo, e que a gente conversou e a gente decidiu isso conjuntamente. A nossa autoridade sobre elas é igual. Sobre a internet, mudando de assunto aqui, a internet é a quinta pessoa da família hoje, né, presente o tempo todo dentro das nossas casas, não só das nossas casas, das nossas vidas. É uma bênção, um recurso fantástico, maravilhoso, mas também pode ser uma bomba. O que há de mais perigoso e de mais maravilhoso, que é benefício na internet? Como conseguir lidar com essa tal de internet, principalmente nós mulheres? Aonde está o risco, o perigo, e aonde está a vantagem, o benefício? Helena. Um tempo que a gente está vivendo muito complicado é a pornografia, o fácil e rápido acesso à pornografia. E algumas mulheres pensam que, inclusive, aumentou o consumo de pornografia por mulheres, segundo as pesquisas. E muitas mulheres pensam, Mônica, que, por exemplo, você acessar contos eróticos, isso não é pornografia, mas é. Então, isso vai mudando o nosso comportamento sexual. Então, é importante a gente entender que as conversas, os directs, os WhatsApps, as conversas que começam como inocente, daqui a pouco está compartilhando opiniões, daqui a pouco cria uma conexão emocional, o que acaba também antecipando aí adultérios, né? Então, nós, mulheres, precisamos de ser bem vigilantes. Primeira coisa que eu acho que, na boa moderação da internet, eu sei a senha do João, o João sabe a minha senha. Não tem telefone fechado, não tem senha que meu marido não saiba. Eu tenho acesso a todas as mensagens do João, ele tem acesso a todas as minhas mensagens. Isso é uma maneira da gente se proteger contra as conversas que não edificam, as conexões emocionais e o acesso à pornografia, que acontece, sim, e altera a maneira como a gente vivencia os nossos relacionamentos sexuais. O que está acontecendo? Muitas mulheres começam a consumir pornografia. Aumentou muito depois daquele filme 50 Tons de Cinza. Começa como uma literatura erótica, que vira um filme, uma série, né? E aí as pessoas começam a acessar, e aí elas olham para o seu marido de carne e osso, e cansaço, e banha, às vezes, e fala assim, não, mas ele não é aquele cara. Aí começa aquela insatisfação, se cria uma fantasia, começa a se idealizar um parceiro, e o seu homem de verdade, que é um companheiro, que é maravilhoso, com quem você pode desfrutar e descobrir coisas lindas e dentro do padrão divino para você, na sua sexualidade, começa a ser comparado com um modelo irreal, mentiroso, e dentro da realidade daquele filme, masoquista, e as mulheres começam a querer... Gente, eu conheço casamentos que terminaram por causa de 50 Tons de Cinza. Aí é um absurdo, né? E aí a gente vê como pode ser nocivo algo que parece ingênuo. Começou com um livro, só para dar uma aquecidinha na minha vida sexual, entendeu? E aí virou consumo pesado de pornografia, que muda as sinapses, as conexões cerebrais e a maneira como você lida com a sua sexualidade. Já que você tocou no assunto, como aquecer a vida sexual? Ô, gente, vai ler Cantares. O que é que eu não escutei? Vai ler Cantares. Gente, né, a gente vai ler Cantares, tem hora que a gente fica até assim, uau, né? E às vezes pensa assim, não, isso é uma palavra, figurado, não é figurado não, gente, é boca naquilo, aquilo na boca. Sabe?
desfruta do seu cônjuge, né? Viva a sexualidade, carícias, preliminares, romance, olho no olho. As pessoas também estão muito recorrendo a sex shop. Eu tenho as minhas ressalvas, né? Eu acho, gente, que tudo que Deus criou de bom já está tudo no eixo. Entendeu? Porque senão tinha montado lá no Éden o sex shop, né? Eu estou aqui para ajudar vocês. No Éden não tinha o sex shop. Não tinha, né? Não Então, veio na minha Bíblia que Eva tenha ido lá no sex shop. Porque, de repente, faltava alguma coisa. Mas não faltava, então, Helena? Eu acho o seguinte, que a gente... Lê Cantares, parece uma coisa, um conselho frívolo. Não, mas não, lê. Lê Cantares. E não é Cristo e a igreja, assim, não, né? Ali o negócio é real. É homem e mulher. Porque na hora que idealizou, rouba da gente essa outra parte. Exatamente. E põe em prática, entendeu? Então, hoje, as texturas, os óleos de massagem, as carícias, as palavras, entendeu? Conversa sobre sexo com seu marido. Fala, isso eu gosto. Ah, eu amo. Não gosto. Não está funcionando, amor. Entendeu? Conversa. Sabe, homem não tem bola de cristal, gente. A gente fica querendo que ele adivinha. Não, eu quero que ele tire o sutiã sem fazer barulho. Ah, gente, me ajuda. Né? Vamos na prática, né? Se você gosta que ele tire o sutiã com leveza, facilita o trabalho para ele. Não usa aquele tanto de fecho, aquele tanto de coisa. Né? Não vai dormir com a camisa do candidato, mas você também não precisa de se vestir como uma tiazinha, sabe, gente? Conversa com seu marido, até as nossas fantasias sexuais, a gente deve conversar e entender e decifrar por que ele tem essa fantasia. Né? Procura saber do seu marido o que ele gosta que você vê. Porque tem um estereótipo que você tem que usar calcinha vermelha. Por quê? Pergunta para o seu marido se ele quer calcinha vermelha. Às vezes ele gosta de branca. Ou não gosta de calcinha. Não gosta de calcinha. Para que chantilly? Já vai direto para a salada de fruta. Então, assim, mas como que você vai saber disso? Conversando com o seu parceiro. Né? Vamos falar de sexo, meu bem. E conversa de sexo longe da cama, gente. Tá? Cria um ambiente. Vamos tomar um café, vamos jantar junto, vamos almoçar. Aqui, vamos falar sobre sexo. E aí ontem? Mas foi bom? Foi bom. O que você gostou? Ah, amei quando você fez aquilo. Eu amo. Valoriza o que você gosta. O que você não gosta, fala. Não finja orgasmo. Não finja. Gente, a gente está se auto-sabotando. Fica... E não tem nada, entendeu? E ele pensa que está arrasando. Não finja orgasmo. Trabalha para chegar lá junto, entendeu? Ah, se nessa posição não está dando, vamos mudar de posição, vamos tentar desse lado, tenta desse lado aqui, vamos ver, entendeu? E se lubrifiquem, e se acariciem, e falem coisas bonitas um para o outro, sabe? E valoriza o empenho do outro. Eu acho que tem tudo para dar certo. E outra, gente, orem sobre isso. Nossa, Helena, orar sobre sexo. Fala com o projetista. É isso. Gente, quem projetou o sexo não foi o diabo, foi Deus. Aí um dia eu tinha tido, vou contar essa experiência rapidinho, eu tinha tido o meu terceiro filho, trabalho pesado, amamentação, leite esguichando. É uma coisa broxante, é leite esguichando. Aí, eu não queria namorar, gente, não queria namorar. Estava mantendo as meninas em ordem, a casa em ordem, e de noite eu ficava exausta. E o Arthur mamava a noite toda. Então, assim, foi um desafio. Aí eu estava exausta, um dia o João Lúcio virou para mim e falou: você não me ama mais? Eu olhei para ele e falei: que história é essa? Como não te amo mais, João Lúcio? De onde você tirou essa ideia? Você não quer mais estar comigo, você não quer namorar comigo mais. Eu falei: pelo amor de Deus, que injustiça! A casa está limpa, os meninos estão cuidados. Eu estou aqui amamentando. Você só pensa nisso. Mas ele não se moveu. Ele falou assim: não, meu bem, eu quero que você seja honesta comigo. Ele continuava acreditando que eu não o amava, que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu fui para Deus, né? Fui conversar com Deus. Deus, olha o que ele está falando, não estou aguentando. Como é que quer sexo? Não aguento mais, eu estou com 3 filhos. Aí, falei para Deus, falei, abri a Bíblia. Cantares. Não, Cantares não.
Coríntios 7, o corpo da mulher não é dela senão do marido não é dela senão da mulher. Eu falei, o que é isso? É complô? Vocês se juntaram? Vocês se juntaram contra mim? Mas aquela palavra não saiu do meu coração. Eu pensei, meu Deus, o meu corpo não é meu, senão do meu marido, dele não é dele, senão o meu. Então eu fui, como ovelha muda perante os meus tosqueadores. Eu fui, cheguei para ele e falei assim, João, Deus falou comigo. Nunca mais eu te digo não. Parecia que eu tinha dado um pirulito para uma criança. Aí, ele foi testar de noite se não era só conversa fiada, né? E eu queria, gente, não queria não. Por isso que eu falo que eu fui como ovelha muda perante os meus tosqueadores. Mas eu obedeci. E eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor é o dono da minha sexualidade. Eu não quero meu marido infeliz. Agora, me ajuda aqui, porque a coisa aqui também está difícil. Eu acho estranho, Helena, porque a mulher fala assim, não, mas eu não estou com vontade, eu vou ser um objeto, não sei o quê. Eu falei, gente, quando você lava a louça sem estar com vontade, você é um objeto? Você arruma a casa, quando você trabalha, quando você vem aqui à igreja sem estar com vontade... Queridos, a nossa vida é fazer coisas sem estar com vontade. A gente não faz só que está com vontade, não. Tem que fazer, precisa Segura fazer. na mão de Deus e vai. Para o nosso... Segura na mão de Deus e vai. Não, é isso, eu não estou querendo falar que a vida sexual tem que ser assim, né, uma obrigação. Tem alguma coisa errada se ela é uma obrigação. Mas a gente não faz só quando ela é só um prazer. Não é. Assim como a gente não lava a louça, não cozinha, não ora, quando é só um prazer. Quantas vezes eu entro, sabe que nem aquele videozinho? Disciplina. Minha mãe e meu pai me obrigam. Já viu uma dama de honra que entra assim, na força da raiva, do ódio, jogando a pétala assim? Minha mãe e meu pai me obrigam a entrar aqui. Às vezes eu estou assim, eu entro na presença de Deus, meu pai me obriga a entrar aqui, fecha a porta atrás de si, na força do ódio, da obrigação. Mas eu sei que isso vai gerar o bem-estar que eu preciso. Não, a Mônica, alegria, a realização. Sexo é a mesma coisa. Então eu falei, esse dia eu estava aconselhando uma irmã, Helena, eu falei, querida, mas vem cá, você trabalha porque eu não aguento, eu trabalho, não sei o que, eu chego cansado, nunca... Eu falei, assim, mas você trabalha porque você gosta e tem prazer? Assim, não. Eu falei, trabalhar, você trabalha por obrigação. Fazer sexo com seu marido, satisfazê-lo, não. Aí o que aconteceu? Eu fui. Entreguei tudo para ele. Aí ele ficou todo feliz. E eu fiquei? Não. Foi normal. Aí no outro dia ele veio de novo. Meu Deus, eu vou ter que tirar o atraso. Aí foi melhor. Tá me acordando, né? Que estava morto, está sendo ressuscitado. No terceiro dia, a pedra do sepulcro. No terceiro dia foi maravilhoso. Meu Deus, como é que eu fiquei sem isso, Jesus? Aí o que aconteceu? Eu creio firmemente nisso, por isso que eu estou dividindo algo tão íntimo com vocês. Deus honrou a minha obediência. Entendeu? Deus honrou a minha obediência e falou, pronto, minha filha, agora você pode desfrutar do que eu preparei também para você. Porque a mulher tem um clitóris e ele só serve para você ser feliz. Não tem nenhuma outra função. Então, se Deus colocou isso lá na gente, é porque Ele quer que a gente sinta prazer extremo, alegria extrema. Não deixa o diabo te roubar, porque na hora do namoro impuro, você estava lá, ficava pegando fogo no portão. Vai pegar fogo no seu leito. Põe a mão lá, unge, Senhor, abençoa o leito com meu marido, Senhor. Taca fogo no que está frio, Jesus. Deixa queimar. Entendeu? Talvez também, eu acho que uma coisa importante é que é a preocupação com a nossa saúde. Agora aqui, ó, baixando o tom da Helena, agora vamos aqui para uma coisa mais séria. Ela não é séria nada, Ela tem um humor mais refinado, digamos assim. Dá tudo para os outros, mas não dá intimidade, não é? Eu acho que uma outra coisa também que a gente não se preocupa muito relativa a isso é... A mulher, ela é culturalmente, digamos assim, muito ensinada também ao dar e ao cuidado. E muitas vezes a gente não está plena nessa questão da nossa sexualidade também porque
podem estar faltando coisas em nós que é o médico que vai dizer. A gente está ali, a gente é cíclica, então essas coisas dos hormônios nos afetam, né? Então, assim, também cuidado. Não era assim, está estranho, né? Muitas mulheres, por exemplo, às vezes vão se casar e ainda, mesmo no ambiente da igreja, ou assim, algumas coisas que a gente vai aprendendo. Não é porque uma mulher, às vezes, se converteu, ou mesmo na vida da igreja, não entendeu ainda a questão da santidade, teve uma vida e teve vários parceiros, não significa que uma pessoa que teve vários parceiros sabe o que é o sexo. A experiência de saber fazer sexo vem com aquela pessoa, é com ela que você vai se aperfeiçoar. Sim. E a tendência do sexo é ficar melhor com aquela pessoa, quanto mais vezes você pratica com ela. Né? Porque aí hashtag fica a dica, pratica. Não está tão bom? É porque ela pratica. Não é isso. Assim, as pessoas recém-casadas, às vezes, as mulheres vão demorar mais vezes até descobrir como é que elas chegam ao orgasmo. O que funciona nela? Como é que o corpo dela funciona? Né? E a gente, às vezes, pressupõe que assim, como a gente está numa cultura em que essa questão da sexualidade, muitas vezes o encargo dela fica ao homem, é o homem que ensina a mulher como é que faz sexo, porque a gente vê isso também. Isso aumenta o encargo sobre o homem, porque ele já tem que chegar como cara que sabe, e isso nos coloca no lugar da timidez, porque a gente não consegue dizer como a gente funciona. E, às vezes, você vai no médico e ele vai dizer, não, você está com uma disfunçãozinha aqui, peraí, tem que tomar um remédio. Ah, peraí, que tem algum problema seu de malformação, talvez você tenha que fazer uma cirurgia. E a gente não investigou essas coisas, né? A gente não se conhece. Então, eu acho que essa também é uma parte importante para libertar homens e mulheres sobre isso também. Isso. A gente está falando aqui de sexo até de uma maneira aberta, eu acho isso mega importante, porque isso tem sido motivo de destruição de famílias, de casamento. Você pode ter gente aqui que está solteira, cadê as solteiras? Você fala, ai, Mônica, mas está falando desse assunto para solteiras? Exatamente, para solteiras, para vocês não viverem isso aqui, a gente está ajudando vocês, o dia que Deus trouxer aquele varão, posso ouvir um amém? Trouxer aquele varão, essa área vocês vão tirar de letra. Então, por isso, tocamos no assunto aqui. Elaine? Não, eu só queria, assim, a gente está dentro desse assunto, e aí Deide falou que vai fazer 50 anos, né? Isso aí. Aqui, acho que a gente já está, né? E acho que tem muitas aqui também que já estão nessa fase, não é? Nós aqui, inclusive dentro do nosso grupo de discipulado, pastoras aqui com a Mônica, a gente tem conversado sobre isso, porque a gente está envelhecendo tudo junto e o nosso assunto está nessa área, nessa linha agora, apesar de que tem algumas chegando que são mais novas, tem nos renovado. Mas aí, assim, agora nessa nova fase de ser sogra, você ainda acho que não é sogra, né, Deide? Você falou que está com os adolescentes, né, jovens ainda. Mas aí, nessa nova fase, Helena, de você ser sogra, o que você tem para aconselhar? Porque eu sei que aqui tem muitas também. A gente está aqui falando abertamente sobre o sexo. Eu penso que mesmo depois dos 50 pode continuar sendo muito bom. Pode ser que algumas coisas mudem, mas a gente pode atualizar também dentro do nosso casamento, né? Que conselho você dá, então, para essas que estão nessa fase de entrar para ser sogra, depois vem a avó? Deixa eu só aumentar a pergunta. Olhando para frente. Isso. Daqui, né? A Monique falou, mamãe, daqui para frente é só daqui para trás. Eu falei, como assim? Daqui para frente é só daqui para trás. Mas olhando para frente, os limites que virão, só você e seu marido, limites físicos, não estou falando só do sexo, de cansaço, de sem ninguém, né, para cuidar. É para sorrir ou para chorar? É para sorrir. Por quê? É para sorrir. Eu acho que enquanto há vida, há várias possibilidades. Então, hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, né, quando as disfunções podem surgir por causa de hormônios, tanto para homens quanto para mulheres, hoje a medicina tem uma série de soluções. A gente mais livre, né, por exemplo, eu não tenho já há alguns anos o medo de engravidar. Então, a gente pode ter a gente está mais livre. Eu fico vendo os meus filhos, prestando atenção nos métodos contraceptivos, aquele sofrimento. Eu já não preciso mais disso. Então, tem várias coisas positivas. A gente já está colhendo. Não tem mais ninguém morando dentro de casa. Ninguém morando dentro de casa. Já pode ficar livre. Mais livre, anda pelado dentro de casa. Né? Então, assim, tem algumas coisas muito positivas com essa saída dos filhos de casa. Mas é importante deixar ir. É importante deixar ir, porque o que acontece? Os filhos se casam, saem de casa, e você continua querendo viver em função dos filhos.
Então, você está preocupado se o casamento deles está bom, você está preocupado se eles estão dando conta de pagar as contas, você está preocupado que a sua nora te olhou assim de cara meio torta. Não, gente, vamos trazer leveza para o nosso relacionamento. Sogras têm que sair de cena, tá, gente? Deixe o homem, pai, mãe, e una-se à sua mulher. Um dia foi você que tirou seu maridinho lá de dentro de casa da sua sogra e se transformou a protagonista da vida dele. Você continua sendo a protagonista na vida dele. Você que está com os filhos pequenos, invista no seu casamento. Invista no seu casamento, porque isso é saúde emocional para os seus filhos, estrutura para os seus filhos, e quando o ninho ficar vazio, você não está com um estranho. Você está com o seu melhor amigo, com o amor da sua vida, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que construir. Depois que os filhos vão se casando, eu acho que tem tudo para a relação ficar ainda melhor. Vocês podem planejar viagens mais longas, vocês podem sonhar com outras coisas, ter outros projetos, né? Servindo a igreja, ao corpo de Cristo, e tendo tempo de entretenimento, de viagem. Então, eu estou sonhando agora ir com o João Lúcio para... o lugar lá, João Lúcio, como é que chama? Me faltou o nome. A Escócia. Eu quero conhecer a Escócia. Eu nunca fui na Escócia, mas eu quero ir com o João. Só nós dois. É isso. Nossa, João arrepiou ali. Até viu os cabelinhos arrepiando. Então, o que a gente faz? A gente projeta, junta dinheiro. Você quer falar, meu bem? Ele falou assim que só não vai usar saia na Escócia. Essa questão que ele falou, deixa aí, é verdade. Tudo que você tem que fazer para o seu filho, faz agora. A gente está falando, não esquece as dicas que nós demos, porque depois deixa ir. Aí você vai dobrar seu joelho e vai orar. Agora, ficar querendo saber onde está, o que está fazendo, por que fez, o quê, acabou. Não é mais sua obrigação. Né? Você não tem que ficar metendo o bedelho, como diz o outro. Né? Então, é agora, enquanto você tem filho. Foi embora? Foi embora. Aí é joelho no chão e ser conselheira, se possível, quando for chamada, né? Ou então quando o negócio só estiver desabando, aí você entra, né? Com o seu conselho. E daí você ia falar? Não? Meninas, eu acho que a gente... Olha, eu fiz aqui só umas 20 perguntas. Mas o nosso tempo aqui já deu. As ministrantes... Nós estamos matando vocês de fome, tem mais alguma aí? A última não, é... Então, é uma pena. A gente, toda vez que a gente faz esse bate-papo aqui, é um aprendizado, é uma riqueza que sai daqui. Eu quero agradecer. Vamos aplaudir aqui essas mulheres que, além de serem lindas, ungidas, trazem graça, sabedoria e experiência. Que riqueza. Meninas, abrimos aqui às 18h.